Bom, vou abrir a mensagem aqui no meu celular, então se alguém quiser mandar pelo chat, pode mandar. E eu vou fazer com vocês agora exercícios de sistema. Amores, sistema... Mãe, acho que vai ter que sair com ela. A Poliana, Poliana vai chegar atrás da dona. Tá. Tá, peraí. É uma delinquente. Perdi a página de vocês. Eu não tô compartilhando, né? Ô, Jacu. Pronto. Agora foi. Bom, tchutchucos, eu postei aqueles vídeos. Eu acho assim, sistema é uma coisa, ela não é difícil de entender, mas às vezes, por falta de costume, muita gente não pega na primeira. Então, o que eu resolvi fazer sobre a aula de sistema? Resolvi primeiro dar para vocês uma noção do que era e uma explicação de outros dois professores que eu gosto bastante. Eu gosto da explicação, principalmente daquele carequinha. Eu acho que ele explica bem simples e bem legal. Mas a explicação da mulher é bem detalhada. Então eu gosto da explicação dos dois jeitos. Gosto bastante. Por isso que eu passei para vocês essas explicações primeiro. E aí agora eu vou dar a minha explicação sobre sistema, tá? Primeira coisa, o que é um sistema? Vamos lá, vamos para a parte teórica. Um sistema, gente, ele seria um sistema de equações, depende, pode ser de equação do primeiro grau, do segundo grau, pode ser de inequação, tá? A gente está trabalhando hoje com um sistema de equação do primeiro grau. O que seria isso aqui? Eu vou ter... deixa eu aumentar o tamanho da minha letra aqui. Vou pôr um exemplo aqui, ó. E... prontinho. Eu tenho, normalmente, quando a gente está trabalhando com um sistema de equações do primeiro grau, a gente tem essa é tipo uma chave grandona do lado. Vocês sabem que isso aqui, quando a gente está fazendo, é obrigatório, né? Colocar? Vocês sabem que é obrigatório? Sim. Vocês sabem o que significa isso? Por que coloca-se esse símbolo com essas duas equações aqui, a de cima e a de baixo? O porquê que a gente faz isso? Sim ou não? Não, eu não. Então, a gente põe essa chavezinha aqui para mostrar que as duas equações, a de cima e a de baixo, elas estão relacionadas, elas estão juntas. Que o valor que o x tiver na equação de cima é o mesmo valor que ele vai ter na equação de baixo. Porque, por exemplo, se eu falar assim para vocês, ô Ana, x mais y é igual a 10. Você concorda comigo que tem um monte de número que se eu somar os dois vai dar 10? Sim. E se eu falar para você, Ana, que número que um menos o outro dá 2? Você concorda comigo que tem um monte de número que um menos o outro dá 2? Sim. O que vai mostrar para mim que, vamos supor, que eu quero que seja o mesmo número aqui e nessa outra? Eu quero os dois números que quando eu somo eles dá 10 e quando eu subtraio os mesmos números dá 2. O que representa para mim que o valor que eu quero aqui e aqui tem que ser o mesmo? Essa chavinha. Ela mostra que as minhas duas equações elas estão relacionadas. O valor do x na equação de cima tem que ser o mesmo valor do x na equação de baixo. O valor do y na equação de cima tem que ser o mesmo valor do y na equação de baixo. Tá? Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Pode responder ou no microfone ou pelo chat. Quantas incógnitas vocês estão vendo aqui? Lembrando que incógnita é aquela coisinha que eu quero saber o valor. Duas. Perfeito. Eu tenho o x e o y. Podia ser outra letra, tá, gente? Podia ser Z e A,
Não necessariamente é x e y. É que x e y são as mais usadas, são as mais famosinhas, tá? Mas pode ser qualquer letra. São duas incógnitas, são duas letras que eu não sei o valor e eu quero saber. Então, o que a gente faz? Isso aqui é chamado de sistema. Eu tenho um sistema de equações do primeiro grau e o objetivo é que eu resolva esse sistema para saber o valor da letra. Se eu tiver só uma equação, por exemplo, aqui, ó, respondam para mim. Eu consigo resolver? Eu consigo achar um valor para x e um para y, que dê isso aqui? Tipo, x mais y é igual a 5. Eu consigo um valor só ou eu consigo um monte? Consegue vários. Eu consigo vários. Pode ser 1 com 4, 2 com 3, 6 com menos 1. Tem um monte de números que se eu juntar os dois dá 5. Então, aqui eu tenho uma infinidade de números que podem dar esse resultado aqui. Aqui, quando eu atrelo duas equaçõezinhas, quando eu falo, ó, eu quero uma equação que seja desse jeito aqui da de cima e também do jeitinho daqui da de baixo, eu quero uma letrinha que sirva nos dois. Aí eu já não vou ter tanta opção. Aí eu vou conseguir encontrar um valor para cada letra só. Não é igual aqui que dá um monte de resposta possível. Quando eu pego a minha equação com duas incógnitas e coloco ela em um sistema, aí eu vou ter um valor para o x e um valor para o y. Tem uns sistemas que são bem rapidinhos, até de cabeça a gente consegue. Gente, pensa comigo, ó, que dois números que se eu somar eles dá 6 e que a diferença entre eles, é de 2. Dá pra gente fazer uma conta dessa, dá pra fazer de cabeça. Pensa dois números, que se eu pegar um e fizer um mais o outro dá 6, e que se eu fizer um menos o outro dá 2. 3? São dois números. Quais são os dois números? Um é o Dois 4 e e o quatro. 2, não é? O 4 e o 2. O 2 e o 4. 4, 2. Se eu pegar, ó, 4 mais 2 dá 6. 6. 4 menos 2 dá 2. Então, tem alguns sisteminhas que são bem simples, assim, rápidos, que eu consigo resolver de cabeça. Mas não é todo sistema que dá. Para isso, a gente tem alguns métodos que a gente usa para resolver. O método que eu vou passar para vocês primeiro, que é o que eu passei no vidinho, é chamado, o primeiro método, de método da... Não vai caber aqui. Substituição. Por que é chamado de método da substituição? Ele vai substituir as letras por números? Perfeito. São Não é por numerados. número. O método da substituição, ele tem alguns passinhos que a gente vai seguir. E o passo principal dele é substituir um valor na minha incógnita. Então, tanto faz a equação que a gente escolhe, sempre vai dar para resolver, mas tem uns passos. Eu acho que vai ajudar se eu passar o passo a passo para vocês, para ver se vocês decoram, tá? Não é obrigado a decorar, é só uma coisa para ajudar quem quiser, tá? Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo é a gente escolher a equação. Eu vou colocar entre aspas, tá? Mais fácil. E já vou explicar o que é isso. Eu faço passo a passo, gente. Ai, Pro, mas eu tô achando o jeito que você explica tão difícil. Eu acho que eu entendi melhor do jeito que a outra professora lá explicou. Se você entendeu melhor do outro jeito, você pode seguir, tá? É que vários anos dando aula, eu cheguei de um jeito que, tipo, a grande maioria entendeu desse jeito. Então, eu vou passar esses passos e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Segundo passo. Não vou escrever mais passos, só vou escolher primeiro. Primeiro, então, eu vou escolher a equação mais fácil e chamar ela de 1. Depois, isolar na equação 1
uma das incógnitas. Vamos lá. Meus amores, a gente vai escolher qual seria esse primeiro passo de escolher a equação mais fácil. Por que eu coloquei fácil entre aspas? Porque é aquela equação que é mais fácil trabalhar com ela. Por exemplo, aqui. Se tivesse que escolher uma das duas, a de cima ou a de baixo, eu escolheria a equação de baixo. Sabe por quê? Porque a equação de baixo, ela tem números menores. Ah, Pro, quer dizer que se eu fizer com a de cima não vai dar certo? Vai também, tá? Aí você escolhe aquela que vai ficar melhor para você. Eu acho que eu vou escolher a de baixo. Primeiro passo, escolher a equação mais fácil e chamar ela de equação 1. O que é isso? Eu venho aqui na frente dela, ó, e eu vou colocar o 1zinho em numeral romaninho aqui na frente, tá vendo? Ai, Pro, mas tem que ser dessa maneira? Não, é só porque eu tenho toque mesmo, eu gosto de deixar arrumadinho. Ok esse passo? Me manda um ok aí no chat ou fala ok pra mim se vocês estão fazendo. Tô entendendo. Ok. Uhum. Então, a gente pega tá bem a fácil. que a gente entende, chama de mais fácil e chama ela de equação 1. Vou colocar ela aqui embaixo. A equação 1, que é 2x mais y igual a 15. 15. 15. Copiei minha equação, eu vou para o segundo passo. Isolar na equação 1 uma das incógnitas. Uma dessas duas letras eu vou ter que escolher para ficar sozinha no primeiro membro. O resto tudo eu vou passar para o outro lado. Quem vocês escolheriam para deixar sozinho? O x ou o y? O Y. Sempre aquela que tá simples assim, ó, que não tem nenhum número do lado. Nesse caso, o y seria muito mais fácil. O x, eu não tenho um 2 multiplicando ele? Sim. Se eu quisesse isolar ele, eu teria que passar esse 2 dividindo e ia me dar muito trabalho. Então, pega a letra mais simples possível. Então, vamos escolher a letra y para isolar? Se a letra y vai ficar isolada, quer dizer que ela vai ficar aqui sozinha. E o resto vai passar para lá. O 15 que já estava lá, eu só copio ele aqui. E o 2x passa como para o outro lado? Negativo. Ele Negativo. passa negativo. Menos 2x. Perfeito. Menos 2x, aí resolve normalmente. Isolei a incógnita? Sim. Sim, então o segundo passo está feito. O que significa isolar a minha incógnita? Ela está sozinha. O y é igual a quanto? Quanto que vale o y? 15 15 menos 2x. 15 menos 2x. Esse é o valor do y. Então, esse é o segundo passinho aqui. Vamos lá. Terceiro e quarto passo eu vou colocar aqui para vocês agora. Terceiro passo. Chamar a outra equação de 2. De novo, só porque eu gosto de fazer bem organizadinho, tá? Quarto passo. Substituir a incógnita isolada na equação 2. Então, vamos lá. Vamos fazer o meu quarto passo aqui. O meu terceiro passo, aliás. Deixa eu dar um espacinho aqui. Qual que era o meu terceiro passo, Nano? Chamar a outra equação de? É equação de 2. 2. Então, era a minha equação 2 aqui. Vou copiar ela aqui embaixo, a minha equação 2, que é x mais 27y igual a 34. A minha mesinha digital ficou lá em casa, por isso que hoje tá lenta aqui para escrever. Tô tendo que fazer na mão. Amores, respondam para mim. Qual incógnita que eu isolei na 1? Qual letrinha? O Y. O Y. Vou apagar aqui e vou fazer de outra cor. Vai ser esse. Vou fazer de laranja. O Y que eu tinha isolado, certo?
Sim. Então, Sim. na linha de baixo... só para retomar rapidinho. Entre o 27 e o Y, aqui é como se eu tivesse um o quê? Vezes. Vezes. Perfeito. Multiplicação. Então, eu tenho x mais Mais 27 27 vezes vezes. o y, que era a incógnita que eu isolei. Agora eu vou usar o nome do método, ó, substituição. Eu vou substituir a letra y pelo valor dela. Quanto que vale o y que a gente viu aqui? 15 menos 2x. 15 menos 2x. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do y. Mas eu coloco entre parênteses? Vamos colocar. Vou mostrar para vocês o porquê. Amores, o meu 27 não estava multiplicando o y todo? Sim. Para o meu 27 multiplicar todo esse valor do y, eu tenho que pôr tudo isso aqui entre parênteses, porque ele multiplicou o y todinho. Todo E aí o faz o valor que eu tô chuveirinho, substituindo. professora? Sim, na próxima linha a gente vai fazer um chuveirinho. Só que eu ainda tenho igual a 34 aqui em cima. O que eu tenho que fazer com ele? Só copio. E aí, a gente vai para o nosso quinto passo. Resolver A equação. e descobrir o valor X. de uma delas. Que nesse caso vai ser o x, que eu já vou descobrir. Sabe por que a gente faz esse método da substituição? Sabe por que eu tiro o y e troco pelo esse valor? Porque se eu tiver duas letras na mesma conta, eu não consigo resolver. Aqui em cima, ó. Nossa, eu fiz de preto. Agora eu vou anotar de azul. Aqui em cima, nessa primeira equação, quais eram as letras que eu tinha? Eu tinha a letra x X e a Y. e a letra y. Com duas letras, a gente não consegue resolver. Na linha de baixo aqui, quais letras que eu tenho? 2x. 2x e x. Vocês concordam que só aparece para mim agora a incógnita x? É uma equação de primeiro grau. Agora vira com do primeiro grau com uma incógnita só, que a gente sabe resolver com uma letrinha só. Então, a gente resolve. Vamos lá. Copio esse x mais. O que a gente vai fazer com o 27, que está multiplicando todo parênteses? Chuveirinho. 27 vezes 15. Que adivinha o que eu vou fazer? Vou pegar a calculadora aqui, que eu estou com preguiça. Eu posso fazer, não, tá? Que dá 405. Agora, o 27 vai multiplicar o menos 2x. Faz regrinha de sinal primeiro sempre. Mais com menos? Menos. 27 vezes 2? 54. 54. E o meu x eu só? Copio. Igual a 34. Letra para um lado, número para o outro. Normalmente, né? Agora é normal. O x fica. O menos 54x fica. Buguei. Aí o igual. Igual a. 34. Quem que tava lá? O 34 positivo. 34. E o 405 vai passar como pro outro lado? Negativo. Negativo. 405. 34 menos 405. Agora vamos lá. Eu tenho 1, só que tô devendo 54. Menos 55. 3. Você tem 53. uma... Ô, Bia, perdão. Você tem um, Bia. Oh, Jesus, você falou 55, eu escrevi. Eu tenho 1, tô devendo 54. Eu pago aquele 1 e vou ficar devendo? Ah, tá. Eu achei que você perdia mais um. Não, esse 1 aqui, x, ele é positivo. Então, eu devo isso, só que eu paguei 1, tô devendo 1 a menos. Tô devendo Errei, regrinha de sinal. E agora, 34 menos 405. Pensa comigo, eu devo 405. Paguei 34. Devo 405. 300. Paguei 34. 371. Opa. 371 como? Menos. Negativo. Menos 371. Agora multiplica por
Tá Menos todo 1. mundo negativo. A letra nunca pode ficar. Então, a gente vai multiplicar por Menos 1. menos 1. Menos 1. Inverto todos os sinais. 53. Eu escolhi uns números bem ruins, tá, gente? Mas tudo bem. Não, mas vai dar certinho, professora. Não, vai dar certinho, mas foi um número feio. 371. O meu 53, que tava multiplicando, vai passar pro outro lado. Aí eu fiz 53. Opa. Dividido por 53. X Eu só não fica... multipliquei por menos 1, mas tá tudo certo. Porque na divisão acho que vai dar a mesma coisa. Você fez menos com menos na divisão, tudo bem. É, menos com menos na divisão. Então, vamos lá. E 371 dividido por 53 7. dá 7. Vamos lá. Não acabou. Tem mais. Quantas letras eu tenho? São 2. Eu descobri o valor de quantas? Uma. De uma só. Mas agora o final é super facinho de fazer. Uhum. Vamos lá. Onde? Então, ó, resolvi descobrir o valor de uma delas. Ok. Meu sexto passo. Substituir o valor encontrado em qualquer equação. Na última equação sobrou, né? E resolver. Você pode em qualquer uma delas, gente. A que eu aconselho a vocês substituírem. A mais fácil que vai ficar para vocês. Tá vendo essa aqui? Aquela que eu tinha isolado a letra? Sim. Sim. Quanto que vale y? 15 menos 2x. menos 2x. Então, meu y vai valer 15 Menos 14? menos 2 vezes o x. E agora eu sei. Vale 7. Ô, professor, mas pode fazer direto? Poderia 14 já colocar 15 menos 14? Uhum. Sim, poderia. Ah, tá. 15 menos 2 vezes 7 dá 14. E quanto que dá 15 menos 14? Menos 1? 1. Não. Você tem 15, tira 14. Ah, tá. Você fica com... Tá vendo? Só tô errando isso de regra de sinal só. E agora eu consegui resolver, achei o valor das duas. Meus amores, quando eu termino, o que eu preciso escrever? Solução. Solução. O conjunto solução, Então, aí abre parênteses. Abre parênteses. chave resultado, primeiro, vírgula, o outro resultado. parênteses. Oxi, mas não é parênteses. Oxi! Mas não é parênteses, não? É Do jeito porque que ela conjunto falou, solução. Minha mulher falou dividir ela só, abrir o parênteses e colocar o resultado. Mas é porque a Pro pediu conjunto solução, não só solução. Ah, tá. Toda vez que a gente fala conjunto, a gente precisa Tem pôr essa chavinha, tá? Tem uma ordem. Sempre primeiro, quem é? O X. O X, X. depois O o X, Y. depois o E. Sempre. Depois Não o- importa a ordem que você achou. Ah, Pro, mas e se eu achei primeiro o valor do Y, depois o valor do X? Não importa. Na hora de escrever a resposta é sempre X primeiro, Y depois. Quanto vale o X que a gente encontrou? 7. 7. Ponto e vírgula. Quanto vale o Y? 1. Fecha parênteses. Fecha. Chaves. Ah, tá. Por que eu tô colocando a chavezinha aqui? Porque eu pedi o Porque é conjunto. Solução. conjunto solução. Entendi. É a maneira mais correta de escrever a solução, tá, gente? Eu não entendi, mas mal vou. Imagina se cair umas 3 dessa numa prova. Então, amor, mas o que acontece? Quanto mais você faz, mais rápido nisso você vai ficando. Uhum. Tipo, a Pro foi escrevendo passo a passo aqui, fazendo com vocês. Mas logo vai rapidinho. Eu não sei se deu para vocês entenderem os meus passos aqui que eu coloquei. Mas eu, com o tempo, eu fui pegando o jeito de fazer. E eu acho que sempre assim é mais fácil. Chama mais fácil de 1, copia ela, isola. Chama outra de 2, copia ela, substitui. Resolve, substitui na outra, resolve.
Vamos fazer a correção dos 4 que eu passei para vocês fazerem em casa? Deixa eu achar. Pedi para vocês fazerem a B e a C, né? A D também. A D de dado. A D de dado também. Vamos lá. Aqui. O conjunto do universo aqui é o conjunto dos números reais, tá? Se a gente estivesse resolvendo inequação, a gente teria que colocar x pertence aos reais, tal que. A gente não tá aqui, então não precisa. Mas é importante que vocês sempre criem o hábito de ler. Meus amores, vamos lá. Fala uma coisinha pra mim. Primeira coisa que eu faço. Eu vou seguir do meu método, tá? Mas se vocês quiserem fazer do método que vocês assistiram, se por acaso vocês entenderam melhor, pode falar que é. É que eu quero assistir. Vamos lá. Chamo de uma mais fácil. Pera, vamos começar. Eu tenho que chamar a equação mais fácil, entre aspas, de equação 1. Aquela equação que eu vou escolher para isolar uma letra. Qual vocês acham que seria mais fácil isolar? Na de cima ou na de baixo? A de Por baixo. Porque dá pra passar somando. Isso aí, Ana. Esse menos y, ele vai passar para lá mais y. E aí fica todo mundo positivo. Porque na de cima, o menos y passa mais y. O mais y passa menos pro outro lado. Aí você vai ficar com gente negativa. Então, sempre tenta fazer esse pensamento aí. Escolher a equação mais fácil, aquela que tem números menores, aquela que vai ficar todo mundo com positivo. Sempre fica melhor, tá? Então, a mais fácil para eu isolar é essa aqui de baixo, que eu vou chamar de 1. Beleza? Sim. Na equação 1, vou copiar ela aqui. X menos y igual a 5. Vou isolar uma letra. Qual letra que a gente isola? O X. O X. A letra que a gente isola é a letra que fica. Então, o X fica igual a... Quem já estava do outro lado era o 5. Mais Y. Perfeito, o Y passa mais Y para o outro lado. Olha que lindo e maravilhoso. Meu X é igual a quanto? 5y. 5 mais Y. Mais. Não é junto dos dois, não. Belezinha. Lindo e maravilhoso. E agora? Bem reflexora. Isolei. Na 1, vou chamar a outra de 2. 2. Ai, mas eu não quero chamar. Não precisa, tá, gente? Eu aconselho umas maneirinhas de fazer, mas se vocês não quiserem seguir, não vou obrigar ninguém, não. Minha equação 2 é x mais y igual a 9. Quem que eu isolei aqui? O X você tinha isolado. O x que eu isolei. Então, o meu x vale quanto? 5 mais y. Eu tenho que vir aqui, onde aparece o x, eu vou tirar ele fora e vou colocar o valor isolado aqui no lugar. X vale 5 mais y. Esse aqui é o meu x. E o resto? Copia. Eu só copio. Mais y igual a 9. Então, ó. Só apagar porque tava com muito rabisco na mesma coisa, senão fica depois confuso de enxergar. Como a letrinha que eu tinha isolado era o x, eu troquei o x pelo valor dele. Por isso que eu fiz ó de preto para vocês visualizarem melhor. E o resto eu só copiei. Mais y igual a 9. E agora, letra para um lado, número para o outro. O y fica, o outro y também fica. Nossa, Pro, e se eu já quisesse juntar os dois, eu poderia? Poderia, tá? O 9 fica lá do outro lado. E esse 5 passa como pro outro lado? Negativo. Menos 5. Y mais y? 2y. 2y.
9 menos 5, 4. 4. 4. 4. Esse 2zinho tá multiplicando meu y. Ele vai passar Você pro vai lado de pro lá, lado dividindo. dividindo. E do Calma, lado falando de dividido cada por vez, por 2. Dá? 2. 2. Achei o y. Quando eu achei, vem nessa aqui, ó. Por isso que eu já deixo um espaço aqui embaixo, ó. Pra isso mesmo. O valor do y que eu achei lá, eu venho e substituo aqui, ó. O x não era 5 mais y. 2. Então, ele vai ser 5 mais 2. 2. Que é igual a 7. Que dá 7. Se você quiser confirmar, você pode pegar esses dois valores que você encontrou. X é 7, y é 2. E bota aqui em cima, ó. 7 mais 2 dá 9? Sim. Dá. 7 menos 2 dá 5? Sim. Tá. Então, quer dizer que o resultado está correto. Solução, conjunto solução. Sempre o x primeiro, que nesse caso é o 7, e o y depois, que é o 2. Acertei. Quem acertou aí, manda um eu pra eu ver. Eu, professora, acertei. Não Cara, eu errei só um. fiz Você na pega ordem. no ponteiro, tá? Tipo, eu só fiz na ordem ao contrário, mas eu acertei. Eu Não acertei tem os problema, dois, se não vocês errei. inverteram na hora de isolar, tá tudo bem, tá? Ah, vocês são obrigados a escolher, vamos pôr a de baixo para ser a 1? Para ser a mais fácil para isolar? Não, você pode isolar na outra, tá? A ordem que você pegar, não importa. Eu escolhi vai desse dar- jeito. Ô, professora, Oi, amor. lembra aquela mensagem de janta que eu mandei pra você? Aham, Que eu tava falando, pensando muito mais rápido? aham. Foi essa. Assim, como que vai dar 9? Mas não dá 9. Aí Gente, falei- deixa eu catar aí meu parei, carregador. estudei, Peraí. pensei, Vou ter que achar meu carregador. 5 segundinhos eu volto. Na verdade, eu tô com meu carregador aqui. Eu preciso achar um adaptador de tomada. Peraí. Vocês viram essa aqui como foi mais rápido de fazer do que a primeira? Porque a primeira foi toda explicadinha. Essa aqui, mesmo sendo explicadinha, mesmo eu fazendo devagar, ela foi rápida de ser feita. Ok? Você inverteu o quê, Ok. Dona Van? Eu não entendi. O que você inverteu? Escreve pra mim aí o que foi que você inverteu. Enquanto eu coloco a próxima pra gente fazer. A B. Mas, ô dona, se fosse a mesma coisa que a minha, ia dar certo também. Então, porque na verdade o inverter a ordem que você escolhe não vai fazer dar errado. Não, o do Ian deu certo. Às vezes foi a mesma coisa que eu mudei. Eu pensei muito rápido, só que daí, como eu tava fazendo meu tio, eu tirei o Dona, tiratema. manda uma foto depois Essa no meu mão. WhatsApp pra eu ver. Aí aproveito direitinho. Com karma. É difícil, hein, dano. Vamos lá. É o que o Pedro perguntou. Você, vamos supor, deu 7 o 2, mas você inverteu a ordem de escrever a resposta, é isso? Ah, tá, entendi. Então toma cuidado. Então você acertou o sistema. Você só errou a resposta mesmo. Sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Vamos fazer a B? Meus amores, na B, qual equação vocês escolheriam para chamar de mais fácil, para chamar de 1, para isolar alguém? A de baixo. Embaixo. A de cima tem um negativo que eu posso passar para lá e ficar positivo. Só que aí vai ter que ter um 4 que vai passar dividindo, então vai ficar muito ruim a de cima. É melhor a gente escolher essa de baixo aqui, ó. E chamar ela de 1. Copio ela. X mais Y é igual. Tem alguém que tá dando eco aí. Eu. É igual a 7. Desculpa. Imagina, amor. Amores, a gente tem que escolher uma das duas. Tanto faz a que você vai escolher aqui. As duas vão dar tipo meio que na mesma. Mas por padrão, eu acho que a maioria deve ter deixado o X. E passado o Y. Então vamos fazer assim. O mais Y passa para o outro lado?
Menos Y. Menos Y. Menos Y. E aí eu tenho, então, o valor do meu X. O meu X vale quanto? 7 menos X Y. igual a 6. Não, ainda não sei o valor numérico dele. Eu sei que ele, quando está isolado, vale 7 menos Y. Ok? E aí a gente vai chamar a outra equação de 2. Ah, mas eu não vou fazer esse processo de chamar de 1 e de 2. Tudo bem, não precisa. Tá? O que você precisa é sempre pegar a outra. O que eu quero que vocês entendam é que você não pode isolar em uma e substituir nela mesma. Se eu isolei na de baixo, eu preciso substituir na de cima. Então, vamos lá. A minha equação de cima é 4x menos y igual a 8. Vai dar errado, Pedro. Vai sumir a letra. Vai sumir, vai, tipo, dar uma coisa... Vamos lá. Igual a 8. Qual foi a letrinha que eu isolei ali? Não foi o X? X. Vou fazer ele de vrede aqui. Foi o X. Eu sei que entre o 4 e o X aqui eu tenho 1 vezes. Multiplicação. Então, eu tenho 4 vezes. O valor de X, quanto que vale o X? 7 menos 7 Y. menos Y. Eu vou colocar aqui o 7 menos Y. Só que aí, 40. como o meu 4 tem que multiplicar todo o valor do X, eu preciso pôr um parênteses aqui. Muito bem. E o resto, depois do X aqui de cima? Menos Y é igual a 8. Isso, o resto eu só copio. O que o meu 4 vai fazer com todo mundo aqui? Multiplicar. Multiplicar. Ele Multiplicar. vai fazer um chuveirinho, vai multiplicar. 4 vezes 7, 28. 28. 4 vezes o menos Y, Menos 4 4Y. menos 4Y. E o resto, depois do parênteses, eu só Copia. copio. Copio. Lindo e maravilhoso. O menos 4Y fica. E o menos Y também fica. O menos Y também fica. O 8 que estava lá fica lá. E o 28 que estava positivo, ele passa para o outro lado Negativo. 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 Vamos lá agora comigo. Pensa, regra de sinal, atenção. Regra de sinal não. Vou ter que pensar tomando cuidado com o sinal. Menos 4y menos y. Eu devo 4y e devo 1. Menos 5Y. Eu tô devendo 5y. Igual a... Eu tenho 8, mas tô devendo 28. Eu pago os 8 e ainda vou ficar devendo. Menos 20. 20. E aí a minha letra aqui tá negativa, o número que tá com ela tá negativo, e isso não acontece. O que eu preciso fazer? Multiplicar por menos 1. O menos 1 vai inverter todos os sinais. O 5y, que era negativo, fica positivo. E o 20, que era negativo, fica positivo. Agora, esse 5 tá multiplicando 20, vai para o outro lado. Tá multiplicando o y, vai para o outro lado. Dividindo. Dividindo 20. E 20 dividido por 5. 4. 4. Igual. Achei o valor do y. Ah, Pedro, o que acontece? Tem professor... É que eu não gosto de fazer assim, sabe por quê, P? Principalmente, vamos supor, quando a gente tá fazendo inequação. Aí esse método não pode ser usado. Mas vamos supor, ó. Ela fazia assim. Quem que tá multiplicando o y aqui? O 5. Não, Menos 5? o menos 5. Quem que vai passar pro outro lado dividindo? O menos 5. O Só que menos inverte o 5. sinal? Não. A gente não inverte sinal quando a gente passa pro outro lado. A gente inverte operação. Esse menos 28, por que ele passou menos 28 para cá? Porque ele estava somando no primeiro membro, ele passa subtraindo. A gente coloca sinal porque, querendo ou não, inverter a operação é inverter o sinal. Tá mais de um lado, tá somando de um lado, ele passa menos do outro, ele passa subtraindo. Aqui, qual era a operação que estava mandando?
a multiplicação. Como o menos 5 estava multiplicando o y, o menos 5 passou para o outro lado? Dividindo. Dividindo. É o número que está multiplicando que passa dividindo. Se ele é positivo, ele passa positivo. Se ele é negativo, ele passa negativo. E aqui eu vou fazer regrinha de sinal porque divisão me permite isso. O menos de cima com o menos de baixo, mais 20 dividido por 5. 4. Tá? Ah, entendi. Então é só fazer a regra de sinal? Isso. Por que eu não gosto desse método? Porque quando a gente está fazendo inequação, por exemplo, eu não posso usar. Eu preciso multiplicar por menos 1 e inverter os sinais, inclusive o sinal da inequação. Tá? Então, eu mostro que existe esse método, mas eu tento não usar ele mais. Para vocês não se confundirem quando chegar outra coisa que precisa usar esse mesmo raciocínio. Tá? Pode? Ah, mas eu posso? Não gostaria tanto, mas poder pode, né? Não posso obrigar você a não usar. Amores, achei o valor do y, falta achar o valor do x. O x não era igual a 7 menos o y? Quanto vale o y? 4. Então eu tenho que fazer 7 menos 4. Quanto que dá 7 menos 4? 3. 3. E esse aqui é o valor do meu x. Vou escrever a solução. Acertou? Quem acertou, manda um eu aí pra eu ver. Acertei. X primeiro, sempre x primeiro. Então é o 3 primeiro. E depois o y, que vale 4. De boa aqui, turminha? Tranquilinho? Beleza. Vamos para o próximo, então. Letra C. Eu quero chegar na letra D rápido. Letra C. A letra D eu achei que foi a mais fácil de fazer. Então eu vou mostrar por quê. Nossa, foi tão legalzinho de fazer. É que ela meio que já tá pronta, né? Ela basicamente entregou a paçoca. Ela entregou assim, ó. Toma a paçoca pra você. Toma. Só isso. Gente, aqui, qual vai ser a equação mais fácil? Aquela que eu vou chamar de 1. A de cima ou de baixo? A de cima. A de cima. Nunca a gente vai escolher para isolar aquela que tem, tipo, uma letra junto, assim. Sempre tem que ter uma letra que tá sozinha. No caso, a de cima tem uma letra que tá sozinha, ó. Então, eu vou chamar ela de equação 1. Ela vai ser a minha equação mais fácil. Minha de cima é x menos 3y igual a 5. O menos 3y vai passar para o outro lado como? Somando. Ele passa mais. Você está entendendo aqui, ó, P? A gente inverteu a operação. O 3y estava subtraindo, o 3y passou somando, tá? Por isso que a gente muda de lado, a gente inverte a operação sempre. Isolei meu x, ó. Meu x vale quanto? 5. 5 mais Mais 3y. 3y. Belezinha. Vou pegar a outra equação e vou chamar ela de equação 2. Vou colocar a minha equação 2, que é 2x mais 4y igual a 0. A letra isolada não foi a letra x? Sim. Vou até fazer ela de novo colorida aqui para a gente poder olhar. O 2 que estava junto do x está multiplicando ele. Então, eu vou copiar aqui, ó. 2 vezes. Cheguei no xzinho, que é o verdinho ali. Vou trocar ele pelo valor dele. Quanto que vale o x? 5 mais 3y. Mais 3y. E como tem um 2 multiplicando ele, o 2 vai ter que multiplicar ele todo. Então, o que eu preciso pôr? Parênteses. Parênteses. E o resto aqui, depois do x? Mais 4y igual a 0, só copio. Vamos fazer um chuveirinho aqui com 2. 2 vezes 5? 10. 10. 10.
2 vezes o mais 3y Mais 6y. Mais 6y. mais 4y igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. O 6y fica, o mais 4y fica igual a... Quem vai passar para o outro lado? O O 10. 10 passa como para lá? Menos. Menos. Menos 10. Gente, nem precisa pôr o 0, ele não vai fazer diferença ali, daquele lado. Eu coloquei, isso que eu achei engraçado. Agora que eu lembrei. 6y mais 4y. 10y. 10y. 10y é igual a menos 10. Mentira que eu fiz isso. Você pôs 10 positivo, não pôs? Não. Pro, agora eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tipo, tá os dois 10, né? Beleza. Aí agora a gente vai dar 0? Porque Não, Polly, porque o que esse 10 está fazendo no y? Esse aqui, ó. ele tá multiplicando. Então, como que ele passa para o outro lado? Dividindo. Esqueci disso. Ai, eu errei, que ódio. E aí a gente vai fazer. Como tem um deles que é negativo, a gente tem que fazer regrinha de sinal. O de baixo eu preciso saber que ele é positivo. O negativo de cima com o positivo de baixo, menos com mais? Menos. E 10 dividido por 10. 1. Menos 1. Achei o valor do meu y. Vou substituir ali na outra. X é igual a 5 mais 3 vezes o valor do y. Quanto que vale o y? Menos 1. Número negativo, como que eu tenho que substituir? Sempre? Parênteses. Sempre entre parênteses. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque o parênteses me dá uma chamadinha da atenção que eu vou ter que tomar cuidado com a regra de sinal ali. Por causa que senão ele junta com sinais e aí você acaba se Isso, perdendo. meio que fica bate sinal com sinal. Vamos lá. Mais 3 vezes menos 1. Regrinha de sinal primeiro. Mais com menos? Mais. Menos. Menos. 3 vezes 1. 3. 5 menos 3, quanto que dá? 2. 2. Achei. Acertei de novo. Solução. Pro, isso aí é de boa. Não é difícil de fazer. Eu gosto, pessoalmente. A X professora primeiro. Liane, que é a professora eu Liane, gosto. ela tava passando isso pra A gente. professora fala 3 vezes 2. Eu gosto de fazer. Eu gosto. Você não gosta de fazer isso, Davi? Professora, não gosto, eu não gosto de matemática. Eu sei, eu sou bom em matemática, mas eu não gosto. Olha a minha cara. Ele não gosta, mas ele que me ajudou a fazer uma questão lá da ETEC que eu não tinha Professora, entendido. eu sou bom em matemática, só que eu não gosto. Mas, olha que coisa perfeita. Perfeito nada, Pro. Depois que entra a letra, a regra de sinal, as coisas, isso aí não é legal não, sai fora. Não, depois, não, melhor que depois que letra, entra. Professora, tinha o seu crush em aula, matemática. Nossa, gente, eu amo tanto, vocês não têm noção. Pra mim é tipo lindo. Ô, professora, eu errei essa questão por um simples sinal. Eu sei, né? Pra variar. Um sinal minúsculo. Gente, ó, vamos lá. Essa D, que vai dar meu tempo e vai acabar a aula, e eu preciso fazer essa aqui com vocês. Essa aqui, por que ela é muito simples de ser feito? Porque qual é o nosso primeiro e segundo passo? Chamar mais fácil de um e isolar a incógnita. O que acontece nessa aqui de cima? A incógnita já está isolada, então ela meio que tá prontinha, ó. O x é igual a 6y. Já tá aqui, a gente não tá fazendo nada. Então a gente vai ter que saber só o valor de y. Não, na realidade, não. Eu já isolei. A primeira parte já tá feita. Qual que é a segunda parte? Chama a outra de 2. Copia a outra. Nossa, o que eu fiz aqui? Peraí que eu fiz uma coisa nada a ver. Ó, ele já estava isolado aqui pra gente. Ele deu que o x vale quanto? 6y. Então, eu só preciso substituir o x que tá ali. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação 2, que é 2x menos 7y igual a menos 10. Mais
Eu sei que é o X que tá isolado já. Eu só tô colocando coloridinho, gente, pra ficar meio visível, tá? Pra vocês aí. Vai ficar, então, se não tem 2 números. Ó, 2 vezes, porque esse 2 não tá multiplicando o X? Quanto Sim, que mas vale o qual que é X? 6 Não vai y. precisar lá. 6Y. Eu ponho Precisa do aqui, ó. parênteses, professora? Não precisa, nesse caso, Não porque não é precisa soma. postar o número, né? Mas eu quis pôr. Posso pôr? Pode. A mais não é errado, só não pode pôr a menos. Ou não, que eu não sou do Fechou, conto. então. Coloquei a mais. Parênteses a mais não dá ruim. E aqui, gente, quanto que dá? 2 vezes o 6y. 12y. 12Y. 12y menos 7y igual a menos 10. Quanto que dá 12 menos 7? 12y menos 7y. 6. 5. 5y. 5y igual a menos 10. Poliana tá fazendo de cabeça, se pá. É, tô mesmo, gente. Desculpa aí. Esse 5 que tá multiplicando vai passar para o outro lado. Dividindo. E menos 10 dividido por 5 Menos Dois. 2. dá menos 2. Achei o valor do y. É só eu voltar aqui. X é igual a 6 vezes, porque não é 6 vezes o y? Sim. 6 vezes o valor do y. Quanto que é o valor do y? Menos Menos 2. 2. Como ele é negativo, eu tenho que pôr. Então, o valor do meu x vai ser igual a 6 vezes o menos 2? Menos 12. Menos 12. Ai, PG. Eu acertei tudo, só errei um. Ah, meu Deus do céu. Solução. Não tive essa oportunidade, eu não fiz. X primeiro, que é o menos 12, ponto e vírgula. Y Menos depois, que é o menos 2. Acertei. Tchan, tcharam, tchan, tchan. Acabou. Professora, eu Oi. acertei tudo. Errei no final. Só final? Errei o final. Problema, regra final, porque isso me irrita muito. É, isso mesmo, Poliana. Isso me irrita muito, Pro. Você não tem ideia. Bom, gente, eu quero que vocês façam. Aí eu não quero, porque o método da substituição vai ficar bem Eu ruim. vou arregaçar tanto na próxima aula, professora, você não tá ligado. Eu só quero que vocês façam para a próxima aula a G, ok? A G? Só G. A G é mas x sobre 4 mais y igual a 5 sobre 2. Fazer E agora. x menos y sobre 2 é igual a 1. Fica só Ah, G para a próxima aula, ok? Amores, Não, calma aí, é só G? só G. Beleza, você vai ver o regaço. 2 minutos eu mando, peraí. Porra! Não, espera. Amores. Professora. Na próxima aula, que é amanhã, talvez eu tenha que ir para Bragança. Deixa eu parar de apresentar aqui, vou falar com vocês agora. Não sei, tá? Mas talvez eu tenha que ir para Bragança. Se eu tiver que ir para Bragança, eu vou deixar o vídeo, se eu for mesmo, eu vou gravar o vidinho da correção da G e vou postar para vocês assistirem. E vou colocar mais 2 videoaulas sobre o método da adição, que é o próximo que a gente vai ver. Tá bom? Professora, eu vou ter que rever aquelas aulas lá tudo de novo. Pro, desculpa Por pelo quê? atraso. É porque hoje eu fui pra São Paulo, viu? Aí, desculpa o atraso. Eu fui fazer meu RG. Sem problema, Polly. Sai mais fácil, mais perto vocês irem pra Bragança agora, gente. O Poupa Tempo é no shopping de Bragança. É, Pro, só que minha mãe, ela falou, não, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Aí eu tive que marcar em São Paulo. Aí fui pra São Paulo e fui fazer meu RG. Pequenos, Não ó. gosto de estudar, Poliana, assume. Ô, Ian, Oi. assiste, a Pro já vai postar a nossa aula. Assiste a nossa aula de novo. Pega também os passos. Assiste a minha. E depois assiste as videoaulas de lá e vê se vai. Não, professora, é que você tem que entender assim. Com fração, caga tudo, entendeu? É só balancear. Ah, É só calma, balancear. eu vou fazer Tira aqui. MMC de todo mundo A e depois professora corta de lá baixo. teve uma que a professora tava explicando certinho. Ela explicou tudo certinho. Então, por isso que eu Você, vou. Então, eu por isso que eu vou faria, voltar. eu copiava o que ela tava fazendo e fazia junto com ela. Ian, gente, peraí que Oi. minha aula vai encerrar. Ian, você tira MMC, põe um embaixo de quem não tem fração.
Tira o MMC de todo tudo. mundo. Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo em todo mundo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima em todo mundo. E arranca fora o de baixo. Some com a fração de baixo. É só isso. Uhum. Tá bom? Compreendi. Meus amores. Beijinhos, professora. então. Até amanhã. Eu falo Tchau, amanhã, professora. então, se a gente vai ter aula ou não, tá? Tchau, bro. Eu mandei Fechou. no nosso grupo da conversas. Tchau, professora. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.